obrigado pelo convite, né, o Museu de Minas, por ter convidado para participar desse projeto. Então, eu sempre faço uma forma de relato, né, um depoimento pessoal, né, da convivência que eu tive com o Iberê e toda essa continuação que foi do pensamento dele, né. Então, eu tinha 21 anos de idade, o Iberê precisava de um impressor e fui fazer um teste. O Iberê esperou no portão da casa, já pegou, a primeira coisa que ele fez, ele pega a palma da minha mão, passa a mão na minha palma e vê se está suando ou não, né? Porque para fazer impressão de gravura não pode transpirar na mão. Então, a sorte que eu estava seco, já passei no primeiro teste, né? Enfim, aí fiz o teste, passei e começou uma convivência de ateliê. Então, eu preparava toda a parte técnica de impressão, preparação das matrizes. Enquanto isso, ele fazia a sessão de pintura, que era no ateliê, na parte de cima do ateliê, sempre com o modelo na frente. Aí eu deixava as matrizes lá, ele já desenhava olhando o modelo, eu descia as matrizes e já gravava, e ele descia já com a cópia já pronta, né? Então, eu fazia toda a parte técnica de dar o tempo do ácido, né? Enfim, então essa relação foi se adensando, eu todos os dias no ateliê. Aí já o Iberê eu já não era mais quase só o técnico, né? Virava o confidente. O Iberê pedia para mim ler as cartas que ele recebia dos amigos, né? Ele sempre fez uma correspondência toda a vida, escrevendo, respondendo. Ele respondia tudo, para todas as pessoas, independente do que quem elas eram, né? E junto a Dona Maria, que é a Maria Cocera Camargo, a companheira de toda a vida, que sempre guardou a obra. E então essa relação foi sendo muito afetiva, né? O Iberê já doente, isso em 91 foi. Já se sabia que o Iberê estava com câncer. Ele correndo contra o tempo, escrevendo as suas memórias, respondendo às cartas, fazendo uma correspondência com a Lisete Lanhado, que é uma crítica de São Paulo, que chamava... Ele brincava, dizia que era um ping-pong, ela mandava as perguntas, ele respondia, né? Foi um material de tese dela, de doutorado. Enfim, ele não tinha tempo a perder, pintando e com o câncer, né? Então, a corrida era grande, e isso era impressionante no Iberê. Ele era um homem que não tinha tempo a perder. Ele tinha que estar produzindo, ou escrevendo alguma coisa para um jornal, né? Reclamando de alguma coisa, sempre reclamando das coisas, né? Da qualidade das coisas, por exemplo, o Margs, lá, que era o Museu de Arte, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, naquele período tinha até goteiras, né? E foi feita uma exposição em sua homenagem. Ele reclama por que alguém não coloca um grande guarda-chuva sobre esse museu, né? Então ele era dessa forma, ele sempre estava vendo as outras coisas, né? E dito e feito, aí se foi uma empresa lá, acabou fazendo uma reforma, né? Ele provocava isso. Então não era só para ele, era para o coletivo, né? O Iberê então faleceu. A Dona Maria já em vida, junto com o Iberê, já tinha a pretensão de fazer a guarda das obras, né? Ela criou, junto com amigos, criou a Fundação Iberê Camargo, fez os estatutos, e nesse meio tempo, desculpa eu não ter contado isso, mas a sorte em vida que o Iberê conhece o Dr. Jorge Gerdau, que é do Grupo Gerdau. Ele vai ao ateliê, acho que se encanta pelo Iberê, né, pelo que ele fez, né, pela pessoa dele, promete para a Dona Maria que ia ajudar a realizar esse sonho, que era de ter um espaço para a guarda das obras. Então, isso foi muito importante, esse encontro, né? Porque eu acho que, se não tivesse esse encontro, a obra, eu acho que estaria num órgão público, guardada em algum porão, né? Ou com aquelas trocas que tem de governo, né? Muda tudo, né? Vamos mudar esse pensamento, não vai ser isso aí mais, né? Porque o outro que fez, vamos mudar isso tudo. Então, conseguiu realizar esse sonho. Todo o ateliê do Iberê foi adaptado para a sala de exposição, né? A Dona Maria também recolheu todas as obras que estavam espalhadas em galerias. Foi feito um tombamento, né, de tudo que ela tinha. E a Dona Maria sempre guardou toda a vida
que a mãe dela dizia: minha filha, guarda tudo, mesmo que seja um desenho assim. Então, não tem desenhos pequenos, desenhos grandes, né, pinturas. Isso tudo foi catalogado. E ela já tinha uma catalogação das pinturas, né, que ela começou a fazer em 68. Então, está tudo lá no caderninho. A obra tal, vendida para fulano de tal, né, exposições que tinha participado. Isso é impressionante nela, né? Ela foi a pessoa que se dedicou à guarda também, né? Bom, enfim, aí com essa adaptação do espaço foram feitas visitas de escolas, né? Se convidou um professor do Instituto de Artes para fazer uma curadoria dentro do acervo. Aí se recebia as escolas para essa exposição. Foram feitos também trabalhos, seminários de arquitetura, seminários de história da arte, encontros também para debater a obra do Iberê, né? Eram convidados críticos, que chamou Conversações com Iberê Camargo. Isso tudo pensando para o prédio novo, onde seria a sede nova, né? Então, foi uma coisa muito elaborada, né? Enquanto isso, o CISA já que recebeu um convite, gostou da obra, gostou como ele diz, do sítio, né, do local onde ia ser feito o museu, já fez um projeto, quase que por sua conta mesmo, né, ganha o Prêmio Leão de Ouro em Veneza, e o Grupo Gerdau já, vamos fazer. Daí foram feitas várias reuniões também para se ver como é que seria esse museu daqui a 50 anos. Eu, naquela época, não entendia isso também. Como é que vamos pensar em 50 anos? Tem que fazer agora, né? E, realmente, tem que se pensar adiante como é que vai se manter isso daí, né? E, bom, enfim, a constituição disso foi muito elaborada, muito pensada. Aí já se começou a obra. Era muito engraçada a situação, porque eu sempre passava pela frente do terreno com a Dona Maria. E a Dona Maria viu o mato crescendo, né? Aí pedia: Eduardo, liga para lá, para o Grupo Gerdau, e fala que o mato está crescendo. Aí eu ligava, falava que o mato. Então, ela ficou em cima até o final, sempre ativa, pensando nesse museu, em realizar esse sonho, né? A obra começou. Isso é interessante também, foi feita toda uma pesquisa de material do concreto branco, se construiu um escritório ao lado do terreno, onde, junto com o engenheiro Canal, que foi que tratava diretamente com o Álvaro Siza e seu escritório. Durante a construção também foi feito todo eram levados os estudantes de arquitetura a fazer uma visitação durante a obra. Então, isso era interessante. Estavam construindo, de repente parecia um grupo de alunos, né? Então, ele nunca parou, o museu foi sempre. Não, existe o vídeo. Então, foi feito desde o início. E foi feito também por uma diretora que chama Mestres em Obras. Ela fez um cruzamento entre o Iberê e o CISA, né? Enfim, então o museu hoje está super ativo, fazendo exposições temporárias, e junto também que está junto, que é um dos pensamentos, que é um dos fundamentos do estatuto, que era manter o ateliê de gravura ativo, né? É onde eu entro daí. Ele deu continuidade com o ateliê, né? E, bom, enfim, eu separei algumas imagens. Vamos passar aqui. Eu me esqueci de passar as imagens. Essa aqui era a residência, que era o ateliê do Iberê. É um arquiteto de Porto Alegre, que é o Emil Bered. O Iberê também, na construção da casa, ele ficou muito em cima, né? Aí pediu: eu quero que tenha paredes, eu preciso botar meus quadros, né? Então, ele construiu um corredor enorme, assim, onde ele chamava o corredor do tempo, né? Então, eu colocava todos os quadros ali. Deixa eu passar. Esse aqui é o ateliê onde a gente trabalhava, né? Pode passar mesmo. Aqui o Iberê, a Dona Maria, já, que era o ateliê de pintura. Esse espaço todo, então, ele foi adaptado para receber as exposições. Foram fechadas as janelas, foi aclimatizado, virou a reserva técnica, né? Foram feitos trainéis, né, para a guarda de obras. As mapotecas também para a guarda dos documentos, dos desenhos, das gravuras.
E a Mônica Zeninsky, que é historiadora, é professora, crítica de arte da universidade, começou a fazer o Catalogue Raisonné de gravura. Então, foi o primeiro documento impresso assim, da obra geral do Iberê, né? E tudo foi feito no ateliê. Aí, na construção do prédio, do ateliê. Bom, enfim, aqui já mostra o que guarda, né? São esses 20 mil itens, né? Que tem correspondências, catálogos, fotografias, cartas. E as cartas é muito importante porque é a memória viva, né? É onde o artista deixou todo o seu pensamento. Ali tu descobre onde é que foi feita a exposição, como é que foi feita. E a Dona Maria mandando cartas para a mãe também. Então, é um documento muito importante, né? Ela relatando o que estava acontecendo, né? Acho que pode passar. Pode passar mais um. Isso era como era antigamente. Ó. Eram os desenhos soltos nas mapotecas, né? Depois, então, começou... Já hoje isso é na fundação, né? Com os trainéis apropriados, né? As pastas, né? De poliéster. Hoje está se fazendo a digitalização, está finalizando a digitalização de toda essa documentação, né? Que é o próximo... Os cromos em pastas, as correspondências em caixas... Esses são os trainéis, né? Os arquivos deslizantes, a guarda dos vídeos. Aí pode passar. Ó, esse é um desenho que é de 1948. O Iberê estava em Florença, né? Aí já são gravura, né? Esse é um autorretrato. Esse autorretrato ele foi um dos últimos que ele fez, né? É de 94. Ele trabalhou até o final. Ele chegou a trabalhar até no leito, né, da morte. Lá, ele estava com delírio, ele queria tinta, queria terebentina, né, tinta óleo e terebentina. E aí alguém levou para ele lá folhas de ofício e canetinhas hidrocor. Ele faz um desenho... Faz 6 desenhos, aonde remete ao Solidão, que foi o último quadro que ele estava fazendo. Então, foi até o final mesmo, era uma coisa muito intensa. Né? Pode passar. As gravuras, de novo. Os desenhos. Pode passar mais. Aqui já são a guarda das pinturas, né? Que já é o técnico que faz toda a guarda mesmo, né? De estar sempre vendo o estado da obra, se precisa de restauros, faz a higienização. E é constantemente, isso aí é dia a dia. Todo dia ele está mexendo nisso. Né? Esse já está no museu. Né? Bom, enfim, então, daí a continuidade do projeto foi com a ateliê de gravura, né? Onde eu coordeno também. Nós convidamos um artista para ficar durante uma semana e é convidado para fazer uma gravura. Acaba acontecendo que acaba fazendo mais de uma gravura e a gravura, a base dela é a gravura em metal. Mas eu me utilizo de vários recursos para chegar na gravura, né? Então isso acaba expandindo um pouco, né? Desde uma foto no celular, transfere aquilo para o computador e depois passa para o metal e imprime em forma de fotografia, né? E é uma experiência onde os artistas geralmente não se utilizam da gravura em metal, né? Então isso é melhor ainda, né? Ele chega cru lá e vão ter que fazer, né? Ontem eu estava trabalhando com a Ana Maria Tavares, que é uma artista de São Paulo. Até eu deixei ela lá com o meu assistente, né? E é isso, fica lá durante esse tempo produzindo. Bom, pode ir passando aqui. Então aqui vocês me desculpem assim, que eu estou fazendo uma coisa meio misturada, assim, falando um pouco da história, né? Mas, ao mesmo tempo, também... Agora já vou dar um pulo aí, mostrar de novo o Iberê trabalhando com a gravura, que era o que ele fez desde 41, ele fazia gravura. O aprendizado dele foi quando ele vai para o Rio de Janeiro com Hans Steiner, aí ele ganha o prêmio de viagem, vai para a Itália, ele aprende com Petrucci, né, na Calcografia Nacional de Roma. Ele volta para o Brasil...
tem uma correspondência com o Mário Carneiro, que era cineasta e foi aluno dele, fazia gravura na França, faz uma correspondência que é muito interessante, o Iberê revendo tudo que ele tinha feito e pedindo para o Mário, junto ao Friedlander, que era um gravador, que era o professor, o mestre de gravura, né, pedindo para ele ver se realmente aquilo lá se fazia daquela forma. Aí o Mário tinha que responder para ele como é que era feito. Tudo para reafirmar o que ele tinha aprendido, né. Escreveu sobre gravura. Esse é o ateliê antigo, com alguns materiais, né, que até hoje a gente usa materiais dele também. Ó, aqui já começa, então, as gravuras dos artistas convidados. Esse aqui é do José Rezende. O Rezende foi um artista que chegou no ateliê. Ele disse que não ia fazer gravura, que não gostava, né? O trabalho dele são mais instalações, objetos, né? Aí ele pegou a matriz e eu falei, não, tu pode fazer o que quiser com ela, cortar, bater, furar. Daí ele fez isso, ele furou, bateu, passou lixa. Aí ele parecia uma escultura mesmo. Aí eu entintei, passei a tinta, né? Fiz a limpeza, imprimi e mostrei para ele. Ó. Aí ele, opa, é uma gravura. Então isso é interessante da gravura. Tudo que se faz no metal sai, né? Então, se fizer um fiozinho de cabelo, vai sair. Aqui é o Valtércio Caldas, né? O Valtércio chegou no ateliê. Eu disse, olha, vou me dar mal com o Valtércio. O Valtércio tem um rigor na forma, né? Eu acho que eu vou me dar mal. Que nada, ele chegou lá, sentou, pediu uma régua, fez uma linha fina, né? Umas 2, 3 linhas. Aí eu gravei no ácido. Eu tinha que gravar de uma forma que ficasse uma linha pura, né? Aí deu certo. Aí ele perfurou o papel, colocou uma linha e um carimbo de impressão que nós produzimos fora, né? Carimbou a gravura, ficou pronta. Ele acabou fazendo 8 gravuras. Né? Então foi muito bom e isso é interessante no ateliê. Eu acabo vendo e ajudando o artista a imprimir o seu pensamento no metal, né? Então eu ajudo a revelar, né? Vamos passar a seguinte. Ó, essa que ele fez, ó, é súbito, então tem perfuração e linha. Isso já é uma forma de uma gravura quase expandida, né? Ela já deixa de ser aquela coisa tradicional da gravura, que é a ponta seca, água forte, água tinta. Então o ateliê ele é aberto também para pensar uma forma diferente de imagem, né? Na gravura. Aqui a Dona Maria com o Darel. A Dona Maria, então, isso aqui era nos fundos da casa, ela sempre ia visitar o ateliê, né? Então ela ficava vendo, comentava os trabalhos. E ela teve uma relação grande com o Darel no Rio de Janeiro também, conviveram muito, né? E isso era muito bom para ela também. Como ela deixou o Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, esse ateliê trazia as pessoas de volta e ela revia essas pessoas, né? Era uma forma de voltar para o Rio de Janeiro. Aqui é da Regina Silveira. Foi uma gravura que eu fiz primeira usando uma impressão de serigrafia passando por metal. São 2 matrizes, né? Uma para o azul e outra para o preto. Pode passar. Aqui a Regina trabalhando. Esse tudo é um ateliê antigo, né? Aqui são as 2 matrizes no cobre. Ó. Então a gente faz um fotolito, uma transparência, com a serigrafia, com betume na tinta, passa sobre a matriz. Aí tem todo um processo técnico de colocar grão, fixar o grão, dar o tempo, né? Aqui já eu retocando coisas na gravura para deixar mais escura. Aí entra a minha técnica, né? Aí o meu olhar também ela tinha que ser bem preto. Então eu tinha que dar um jeito de deixar aquilo bem preto. Ó, essa aqui já é um outro processo que ela voltou novamente já no ateliê novo, onde a gente fez um processo fotográfico. Tu usa um papel gelatina. Esse papel gelatina ele é sensibilizado com bicromato e com luz ultravioleta tu passa uma transparência em positivo. Isso era de 1890, né? Pode passar. Aqui é o Antônio Dias. O Antônio Dias também foi ótimo, que ele chegou lá, pensou a gravura assim, vamos fazer uma chapada de cor. Ele já sabia o que ele queria, né? Muita coisa também foi o efeito do ácido. Aí ele, vamos colocar 2 círculos aqui. Fez uma máscara e passou com um rolo prata. Aí resolveu a gravura em 3 toques. Esse também é dele, né? Ela é Isso tudo é sobre papel, né? A impressão. Então tem a água forte, que são essas linhas amarelas. Se entintou com dourado a linha e passou com um rolo sobre a matriz e imprimiu, né? Então dá esse fundo escuro, né? A Anabela Geiger se utilizou de serigrafia, de carimbo,
chine-colê, que é um processo que cola um papel. Esse é do Carlos Fajardo. O Carlos Fajardo é quase uma aula de gravura, né? Ele pediu para imprimir a superfície da matriz, que é a primeira, entintou escura, que é como se fosse um processo xilográfico, entintou só as bordas do metal e, por último, ela sem nada. Então, são 4 possibilidades de impressão na gravura, né? E virou um trabalho, né? Essa da Célia Uvaldo. A Célia Uvaldo era uma artista também que trabalha com pintura de camada, né? Que são, ela usa os rodos para puxar o óleo. Então, eu usei tinta, massa plástica, que é uma cola que é usada para quando o carro bate, né? Para imperfeição de ferro, né? De batida. Pode passar. Aqui é o meu assistente Marcelo, que hoje a gente passou fazendo tudo isso aí. Hoje devia estar lá com a Ana Maria, né? Na prensa, e ele imprimindo, né? Essa gravura é grande, né? Essa é do Vergara. Aquela anterior era da Elisa Bracher. Elisa Bracher, ela trabalha com formas, tamanhos grandes também, né? Ela pediu um aparelho, um disco, como se fosse uma serra, né? Aí foi no ateliê, começou a usar aquela serra, aquele disco no cobre, saltou cobre para tudo que é lá no ateliê. Mas ela fica interessante, fica uma maneira negra, fica bem escura, né? Seu Vergara trabalhou com cor e também com recortes de chapa, né? Que esses pretos aí sobrepondo, tem 3 matrizes aí. Esse é o Carlos Zílio. O Zílio foi aluno do Iberê e até hoje ele está lá no ateliê do Iberê, que é no Rio de Janeiro, né? E o Zílio é muito interessante, porque o Zílio ele é um pensador também, assim, né? Ele chegou no ateliê para fazer essa gravura, ele fez várias, assim, né? Mas ele ficou ótima a gravura, porque a gente acabou gravando dentro da linha, né? Então são várias gravações que não dá para perceber direito, mas tem muita gravação, ficou forte a gravura mesmo. Esse é o Daniel Acosta, que é um artista lá do Sul, onde ele usa aquela mesma matriz, só que ela é impressa em forma de xilogravura, e essa aqui foi entintada preto sobre preto, né? Aí não dá para ver nada, mas é aquela gravura. Pode passar, professor. Esse é o Daniel Escobar, que é um jovem artista que aí também é um programa da Fundação, que é a Bolsa. Aí fica durante uma semana também. Agora já aumentou, né? Agora o período é de 3 semanas, que os jovens artistas vão ficar lá. E ele pegou um mapa de localização da Fundação, vários mapas, né? Ele refez o mapa. Na verdade, isso aqui é tudo a mesma coisa, né? Então eu brinco, isso é bem Porto Alegre mesmo, é uma ilha, a gente está ilhado lá, né? E ficou um prata no fundo com essa localização, esse mapa, né? Esse é o Cadu, ele é um artista do Rio de Janeiro. Ele também foi da Bolsa Iberê Camargo. Aqui ele trabalhou, que é muito interessante, ele pegou uma maquininha de música, que era por Elisa, né? Firelise, por Elisa. Ele pegou e abriu aquele rolinho. Isso tudo é como se fosse o rolinho, né? Então, a cada volta, ele expandia um pouquinho aquela forma que dá o som, né? Então, chegava no final, ela já estava um pouquinho maior. Ó. Então, ele tem um trabalho conceitual, assim, ele tem um pensamento anterior, né, para elaborar isso tudo, né? Então, tinha a ver com o rodar a prensa, que é circular, o rodar da música. Então, nós imprimimos ela em branco, né? Pode passar, professor. Aqui não dá para ver, mas ela tem um relevo, ela ficou em relevo seco. Aí, ó. Essa da Hélida Tesler, ela pegou ela retirou um capítulo do Antônio Pamuk, que meu nome ainda é vermelho. Então também é um trabalho conceitual, né? Tudo que tem referente a vermelho, ela não risca. O resto ela risca, né? Aí eu criei uma ponta especial que dava uma irregularidade no traçado, né? Então se imprimiu sobre o texto e a outra, pode passar, por favor. E a outra é só as linhas, né? Só os traços. Esse é o Flávio Gonçalves, que é um professor do Instituto de Artes, é artista, né? Pode passar. Esse é o Marco Madi, que ele é argentino, né? Isso ele faz, o trabalho dele é interessante, que ele tira o conteúdo da matéria do jornal e deixa só as margens, né?
Aí eu dei uma sorte que eu peguei, resolvi tintar num branco, e esse branco oxidou, e com o tempo está oxidando mais, está parecendo um jornal velho mesmo. Sem querer, acertou. Aqui é esse é um boliviano, o Antônio Soares Lodonho. Esse é muito interessante o trabalho dele, porque ele tem um banco de dados de imagem, ele já fazia gravura. Ele senta, pega a matriz e começa a desenhar do nada. Assim. Ele não faz nada de aplicado antes para calcar. Então, é direto. Ele é um desenhista incompulsivo. Aqui é da Lia Mena Barreto. Ela pegou plantas no ateliê, que estavam soltas lá pelo ateliê, e com ácido nós colocamos uma água tinta, né? Embebeu todas as plantas em ácido e colocou sobre esse grão. Aí grava. Muito simples. Paulo Pasta, que é pintor do lado de São Paulo, ele acabou fazendo 60 pinturas, né? Isso aqui se chama monotipia, cada um é uma. Vou passar um pouquinho mais, senão vai ficar meio monótono. Aqui já é um processo fotográfico, é o Luiz Carlos Felizardo, com quem eu aprendi a fazer esse processo, né? Pode passar. Aqui mostra a luz ultravioleta, a transparência em positivo, já a gravura impressa. Esse é nas missões, um trabalho que ele fez nos anos 60. Aqui já mostra eu imprimindo uma gravura. Isso aqui é interessante, porque o Luiz Achuti, que é fotógrafo e professor na universidade, tirou do celular. Eu estava imprimindo, aí ele converteu uma transparência no computador e a gente passou por esse processo fotográfico do cobre. Então, isso é interessante, você utiliza de um meio atual para chegar no metal, né? Esse é o Marcos Chaves também, que é do Rio de Janeiro. Ele usa faixas de sinalizações para fazer o trabalho, ele preenche uma sala com essas faixas. Tu chega lá e tu fica desnorteado, dá uma tontura, né? É bem psicodélico, né? Então, a forma de reproduzir foi feita com plotagem. É uma coisa muito simples também. Tu faz uma máscara, um recorte adesivo, cola sobre o metal e com o ácido tu vai atacar onde está exposto, né, o metal. A Maria Lúcia Catani. Pode passar, professor. E aqui é o Nelson Lerner. O Nelson Lerner eu fiz essa gravura por telefone. Ele foi no ateliê lá, a gente conversou 1h30. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, aí conversando, ele... Ô, Eduardo, vamos fazer, eu te mandando uma imagem. Ele mandou uma imagem para o computador, eu peguei, passei para a serigrafia, passei para o metal. Daí ele disse, ó, Eduardo, deixa aqueles 4 cantos brancos, que eu vou te mandar umas etiquetas depois. Então, aí aquelas etiquetas são adesivas. Quem tem a gravura pode colar, se quiser, em todas as bolinhas ou só nos cantos, né? Isso é uma apropriação dele, que é do Daniel Hirst e do... Bom, agora fugiu o novelo do artista pop, Lichtenstein. Esse é o Rodrigo Andrade, que é pintor, né? Então ele fez praticamente uma pintura na gravura. Aqui é a Lúcia Koch, mostrando o processo, como é que foi feito, né? Que eram chapas perfuradas de metal. Interessante que nós estamos falando de metal no Museu do Metal, né? Por isso que eu falei mais sobre metal. São chapas perfuradas já industrializadas. Então é isso, ela pegou e fez um padrão de 4 formas, 4 chapas, onde ela aplica uma sobre a outra, então muda o padrão da retícula, né? Pode passar. Ó. Ficou um trabalho muito bonito. Isso foi feito também depois uma caixa em madeira, perfurada com esse mesmo padrão de perfuração de pontos, com a laser. Né? Essa da Rochelle Coste, que é fotógrafo, mas ela não quis fazer fotografia. Então, ela foi no centro da cidade e comprou amuletos de Umbanda. Né? Então, é isso. Ela pegou as chapinhas já prontas, fez a composição e se imprimiu. E, para finalizar, é o trabalho do Nelson Félix, né? Que nós chegamos a esse ponto. Assim, ele pediu, estava no Rio de Janeiro, e pediu, eu quero um cérebro humano, um coração e um útero. Aí, bom, o que eu vou fazer agora? Daí conseguimos a licença da universidade, da medicina, né? Nos cederam os órgãos. Aí eu preparei as matrizes, levei o ácido nítrico, levei também a chapa preparada com verniz mole. Aí se pincelou o ácido nítrico no cérebro, em todos os órgãos, né? E ele colocou sobre a matriz. Então deu uma corrosão. Pode passar, professor. Ficou uma coisa meio japonesa, assim, uma coisa chinesa, né? Então é isso. Eu gostaria de finalizar dessa forma, mostrando todo esse processo mecânico, né, e o manual mesmo, desde se utilizando também, derretendo o cérebro, né?
E aqui já é o ateliê novo, que parece mais um restaurante que um ateliê, né? E é interessante que é uma cozinha gravura mesmo, né? Então, isso o Cisa, como ele fez gravura também no ateliê antigo do Iberê para ver como é que era o funcionamento. Ele chegou a fazer 6 matrizes, né? E ficou ótimo, ele é muito prático. Essa prensa era a prensa do Iberê, que é uma prensa de origem alemã. Ele tinha muito orgulho dessa prensa. Aí, então, tem a prensa e a mesinha onde ele trabalhava, né? Que é as únicas coisas, e os banquinhos, que não é do Cisa, mas o resto é tudo ele pensou. O Cisa pensou desde maçaneta, a pedra onde ia ser feito o trabalho da gravura. E essas incidências de luz que tem no prédio é impressionante. Ela é uma luz natural, ela não é agressiva, então é tudo muito bem pensado, né? Bom, eu acho que deixar aberto para fazer perguntas, né?